amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje, a gente vai mostrar para vocês um pouco do novo nanosatélite que o INPE está produzindo. Eu estou falando do Mirax, você vai saber mais sobre ele daqui a pouquinho. Nós vamos mostrar também como que está o trabalho nas antenas de recepção do INPE, como é que elas estão trabalhando, se virando com mais um satélite que eles estão recebendo sinal, o satélite Spot. E na nossa primeira entrevista, a gente vai conversar com o pesquisador, o cientista da NASA, responsável pelo setor de clima espacial, que ajudou o Brasil e os brasileiros a conquistar esse nanosatélite que agora está utilizando, está servindo de dados, sendo usado pelo pessoal do clima espacial aqui do INPE. Eu estou falando do pesquisador James Spann, conhecido lá na NASA como Jim Spann. Para quem não sabe, Jim Spann é um torcedor do Sport Clube, um brasileiro honorário que viveu bastante tempo aqui em Recife. Vamos contar um pouco dessa história. Muito boa tarde, Jim. Obrigado por você ter nos atendido. Jim está falando com a gente diretamente lá de Washington. Eu queria que o senhor começasse essa entrevista contando para a gente como é que o senhor veio parar aqui no Brasil, por que o senhor viveu alguns anos aqui em Recife. Boa tarde. Boa tarde e muito obrigado pela essa oportunidade de conversar com vocês. A minha história é um pouco diferente do normal. Quando eu tinha 5 anos, meus pais mudaram dos Estados Unidos para o Brasil. Então, eu e meus 2 irmãos mais novos que eu, fomos primeiramente para Campinas, onde meus pais moraram 1 ano, em 62, para aprender a língua brasileira, português, né? Depois a gente mudou para o Recife em 63 e lá eu fiquei uns 13 anos até voltando para os Estados Unidos para a universidade. Meus pais, porém, ficaram lá no Recife uns 33 anos, só se aposentaram depois e agora estão aqui nos Estados Unidos, mas temos boas recordações e muitos amigos lá do Recife e no Brasil inteiro. Quais são as recordações que o senhor tem dessa fase da vida do senhor aqui no país? O senhor gostou de ser um brasileiro honorário, pelo menos por algum tempo, não? Eu não trocaria por nada. Foi uma grande experiência. Quando a pessoa cresce num lugar e tem uma boa experiência, aquele lugar é sempre a sua terra, sempre faz parte da sua vida, e o Brasil, e o Recife, e o Nordeste inteiro é assim comigo. Eu tenho muitos amigos, eu cresci com brasileiros, também com americanos, jogando futebol, indo para a praia, e divertindo muito, e foi uma grande... claro que tem um grande impacto na minha vida, da maneira que eu vivo e como eu sou. Eu sempre digo que parte do meu coração é verde e amarelo, parte é azul e vermelho, né? Então, é dividido assim, mas foi uma grande experiência. O senhor o senhor fez agora quando foi iniciada a campanha de lançamento do esporte, o senhor fez uma participação aqui numa entidade estudantil no Nordeste, contou um pouco da sua história. Os seus pais eram missionários, pelo que o senhor disse, né? E o senhor teve toda a sua formação aqui em escolas do Brasil. O senhor sentiu alguma dificuldade saindo daqui, um estudante brasileiro, de chegar nos Estados Unidos e frequentar uma universidade daí? Bem, foi um pouco difícil. Eu tenho muitos amigos que também estão na minha condição, quer dizer que os pais foram missionários, a gente cresceu no Brasil, e ao voltar para os Estados Unidos, geralmente a linguagem não era tão difícil, porque em casa a gente sempre falava em inglês, né? Quando saía de casa é tudo em português. Mas então a língua não era o problema, é mais a cultura. A maneira brasileira é diferente do que a maneira dos Estados Unidos. Aqui, da maneira como se interessa, como
vamos dizer, quando você vai... Um exemplo é como você vai namorar uma pessoa. No Brasil, tem uma maneira de fazer isso, nos Estados Unidos é totalmente diferente. Então, assim, entendendo a maneira de viver nos Estados Unidos, a cultura mesmo, foi foi a coisa mais difícil. Mas, ao decorrer do tempo, a gente se ajusta e sai tudo bem. Mas foi um pouquinho difícil. Talvez eu não tenha me feito entender. Obviamente, esses aspectos culturais são sempre bastante diferentes, mas o que gera uma certa curiosidade, assim, o conteúdo escolar que o senhor recebeu aqui no Brasil foi suficiente para que o senhor pudesse dar continuidade aí nos seus estudos nos Estados Unidos? Sim, sim, foi minha uh, a educação que eu recebi no Brasil, não somente nas escolas brasileiras que eu atendi, mas também eu atendi uma escola internacional que tinha brasileiros e muitas outras pessoas de outras nações. Isso me preparou muito bem para a educação que eu recebi nos Estados Unidos na universidade. Não tem problema nenhuma. Agora, chamou a atenção das pessoas aqui, e foi importante o senhor aparecer por aqui para explicar a questão do satélite ter esse nome, né? Esporte. Queria que o senhor explicasse aí para que os nossos telespectadores ouvissem da boca do senhor o porquê que foi isso, como é que foi aquela história. Inclusive, tem um episódio com o atual diretor do INPE, o Clésio, vocês estavam trabalhando juntos na oportunidade. O senhor podia nos contar essa história, por gentileza? Certo, então... Eu estava lá no Brasil, eu comecei a conversar com os cientistas lá da INPE, e inclusive do Embrace, que é o clima espacial, o setor em clima espacial lá da INPE, e a gente estava falando como é que a gente podia fazer uma cooperação. E então a gente começou a conversar sobre uma ideia sobre um nanosatélite, um CubeSat. Então, eu trouxe um bocado de várias pessoas dos Estados Unidos, inclusive outras pessoas da NASA e também do Departamento da Defesa, que tem um grande interesse nesse aspecto do clima espacial. E a gente, assim, falando juntamente com os cientistas do INPE, a gente decidiu formar um grupo para construir esse satélite que ia estudar o clima espacial. Então, depois da reunião que todo mundo, eu fui para o hotel e comecei a pensar, olha, a gente tem que ter um nome para esse satélite, porque se a gente vai construir, tem que ter um nome para o pessoal sempre saber o que é que a gente está fazendo. Então, eu que cresci no Recife, sou grande torcedor do Esporte Clube lá, do clube de futebol. Então, eu comecei a pensar assim, olha, vamos fazer o nome desse satélite esporte. Aí tem as letras do esporte, tem de a ver com a cintilação e as pesquisas e observação e a tarefa de estudar esse clima espacial. Então, nos dias seguintes, eu voltei lá para o INPE, a gente estava reunindo, eu disse, olha, o nome desse projeto vai ser o esporte. Aí, os americanos gostaram, acho que era um nome bom, né? Mas os brasileiros já estavam vendo que esse cara está falando do esporte clube, né? Não é negócio de satélite. Então, o Clésio, que é do Rio Grande do Sul, disse, não, vamos fazer um nome internacional. Aí eu falei, olha, Clécio, o próximo pode ser internacional, mas esse daqui vai ser o esporte. Aí, de lá, ficou o nome do esporte e saiu tudo bem. Interessante. Agora, esse satélite, né, pelas informações que nós tivemos, ele foi integralmente custeado pela NASA e pelas universidades parceiras aí dos Estados Unidos que fizeram alguns dos componentes dos subsistemas. O INPE teve a sorte de contar com um brasileiro, um pesquisador americano que tem essa relação com o Brasil para poder conseguir esse equipamento, ou é comum aí vocês
no clima espacial ou de outros setores da NASA, fazer essas cooperações em que a NASA cede o equipamento, financia a construção para que outros países possam fazer pesquisas? Bem, a gente tem não é comum a gente cooperar, ter essa parceria com vários institutos e outras agências espaciais através do mundo. A gente tem parceria com a ESA, lá da Europa, com a JAXA, que é do Japão, com a Coreia, com a Índia. Então, isso é comum que a gente tenha essas parcerias. Agora, a maneira da cooperação, quem faz o quê, geralmente é diferente, depende da missão ou do projeto. Como esporte, no esporte, a cooperação da NASA foi fornecer os sensores, quer dizer, os instrumentos científicos para fazer as medidas. E da parte brasileira, juntamente com a INPE, também com a ITA, é que a ITA construiu o satélite e a INPE é quem fez os testes ambientes e também é que está comunicando com o satélite que recentemente lançou lá nos Estados Unidos. E também outra parte da NASA é que a NASA foi quem lançou para a Estação Espacial Internacional e depois de lá soltou o satélite que agora está em órbita. E como é que foi que o senhor decidiu seguir essa carreira? Por que o senhor... como é que foi a entrada do senhor na NASA? Como é que o senhor chegou onde o senhor está hoje? Coordenando um departamento importante de clima espacial. Sim. Olha, é uma experiência, é uma experiência interessante, porque quando eu estava crescendo, mesmo no Brasil, eu não sempre estava sonhando de ir para o espaço, estudar o espaço, a Lua, o Sol, coisa assim. Eu era um cara que gostava mais de futebol, de tocar violão e ir para a praia. Mas quando chegando na universidade, eu comecei meus estudos lá, me fiz bem e chega um ponto que a pessoa tem de fazer uma decisão, o que é que vai fazer com a vida, né? Então eu reparei as coisas nos estudos que eu gostava, que eu fazia bem, era matemática, era física, então eu segui esse curso. E depois da universidade, eu fui fazer meus estudos graduados para pegar meu doutorado em física. Também continuando, sempre seguindo as coisas que eu gostava de fazer e as coisas que eram mais fáceis para mim. Outras áreas eu não gostava muito, mas negócio de ciência, física. Então, quando eu tirei meu doutorado, chegou uma oportunidade de ir trabalhar pela NASA. Eu nunca pensei que essa era a coisa que eu ia fazer, mas eu tomei essa oportunidade e então desde 1986 eu estou trabalhando na NASA. E quando a pessoa entra quando é jovem, geralmente está subindo ou tendo mais responsabilidade no trabalho e coisa assim. E isso foi o que eu fiz. Eu sempre trabalho no laboratório. A coisa que eu gosto mais de fazer é construir coisas no laboratório, construir máquinas para tirar fotos da aurora do espaço. Então, eu já soltei várias câmeras no espaço e depois continuei a entrar na área de gerência dos cientistas e finalmente cheguei para a sede principal da NASA, que é aqui em Washington, o headquarters, quer dizer. Então, eu sempre seguindo as coisas que eu gostava de fazer e Deus às vezes abre a porta para a gente entrar. Eu entrei e tá dando tudo certo. Existe alguma coisa que nos aponte para algum risco com relação ao astro-rei, ao Sol? A gente tem alguma coisa que temer com relação ao Sol para os próximos anos, por tudo que está acontecendo no nosso planeta, destruição da camada de ozônio, mudanças climáticas? Bem,
temos que tomar atenção o que está acontecendo. E, ao decorrer do tempo, quando a nossa sociedade está ficando mais dependente da tecnologia no espaço, comunicação e coisas assim, a gente tem de entender a área, o que é que está acontecendo no espaço para proteger esses satélites e coisas assim. Então, essa é uma maneira, é uma coisa que nós temos de prestar atenção, porque se nós não temos, por exemplo, o GPS ou a comunicação de rádio do Sol até o espaço, muitas empresas, muitas coisas da nossa sociedade é dependente dessa comunicação. Então, isso é uma coisa que que é a coisa que a gente tem de estudar essas coisas para proteger esses satélites. Mas também tem outras coisas que, quando o Sol tem essas solar flares, como é que se chama? Os flares do Sol, essas grandes explosões, eles podem mandar um bocado de plasma e, se atingir o nosso planeta, eles botam um bocado de energia dentro do campo magnético que, eventualmente, chega ao solo e pode induzir grandes problemas do campo do electrical grid. Quer dizer, um negócio, não sei como é que se chama em português, mas o poder, a eletricidade que é gerado para nossas casas e edifícios e coisas assim. E pode isso destruir essa grid elétrico, que pode tirar o poder da energia elétrica das nossas cidades. Então, se tiver uma grande explosão e ter tormenta solar, pode ser um problema. Agora, isso é raro, quase que nunca acontece, mas se acontecer, o impacto vai ser muito grande e temos que tomar precauções para saber como é que, se isso acontecer, como é que a gente vai poder mitigate os problemas da tormenta solar. Nós estamos vendo a questão do James Webb, a questão das espaçonaves da SpaceX que decolam e voltam, pousam, e recentemente acabamos de ler uma notícia sobre um projeto de uma missão para chegar a Marte em 45 dias usando um foguete de propulsão nuclear. Aonde que a humanidade vai chegar e que nós estaremos vivos para ver? Qual que é o limite dessa evolução tecnológica que nós vamos assistir ainda em vida? Bem, você e eu vamos viver até um certo ponto, né? Quem sabe quando isso vai acabar? Mas eu acho que ainda na minha vida eu acho que eu vou ver uma pessoa humana chegar a Marte. Mas isso é só o início da nossa exploração espacial. A humanidade, nós seres humanos somos muito curiosos. Então, a gente tem essa curiosidade de saber saber além do que nós estamos entendendo agora. Então, a gente sempre vai procurar explorar o espaço ou explorar qualquer coisa. E agora é o espaço. Então, voltando para a Lua, eu acho que vai ter uma comercialização da Lua, dependendo do que a gente acha lá. Mas os seres humanos são muito espertos, eles sabem. A gente vê ao decorrer da história que a tecnologia que a gente desenvolve, 100 anos atrás ninguém nem imaginava.
Então, e agora a, a maneira do desenvolvimento está sendo acelerado muito. Então, eu, eu não sei o limite até onde vamos, mas sempre, com certeza a gente vai chegar em outros planetas, certamente Marte, eu acho que não vai ser um problema, mas a gente vai conseguir isso. Chegar para Vênus ou Júpiter, coisas assim, não sei, vai ser muito difícil chegar para lá, mas Marte, definitivamente, a gente vai chegar para lá. E vai ser nesse século. Bom, imagino, se nós vamos chegar em Marte, na Lua vai ser muito mais fácil de estabelecer alguma coisa lá. O senhor falou da possibilidade de comercialização. E, como eu citei a SpaceX, a minha última pergunta é a seguinte: a gente tinha países disputando a corrida espacial, e agora nós temos o New Space e as empresas explorando cada vez mais o espaço. Não é perigoso isso, a gente ter um homem com recursos financeiros suficientes para cobrir a Terra inteira cheia de satélite e ele decidir sobre diversos aspectos sobre as nossas vidas? Isso é uma coisa que a nossa tecnologia introduziu para a sociedade, que ninguém imaginava isso 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Mas é a realidade. E a gente está vendo por exemplo, o SpaceX tem grande influência do que está acontecendo. Você pode ver que na Ucrânia a contribuição e a influência que uma empresa pode ter. Então, eu acho que a gente ainda está numa fase de experiência para entender como a gente pode usar isso para o bom, também para proteger, para que não possa ser usado para o mal. E eu não sei qual é a solução, mas e não vai ser só uma solução de uma nação ou de um país. A gente tem que ter uma comunidade planetária para entender e como é que a gente pode continuar a desenvolver nossa cultura, nossa tecnologia, sem ter muitos problemas ou causar oportunidades para o pessoal ou um país ou uma pessoa fazer uma danificação que seja muito ruim para os outros. Então, não sei como é que vai sair, mas eu só sei que nós temos que ter essa cooperação para usar nossa tecnologia, nossos avançamentos para o bem e não para o mal. Tá certo, eu quero agradecer demais aí a presença do pesquisador cientista da NASA, chefe do Departamento de Clima Espacial, James Spahn. James Spahn, obrigado, James, obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para a gente. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine full power and liftoff of CRS-26. Go Falcon and happy Thanksgiving ISS. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, e a gente continua falando sobre o satélite Sport, que foi lançado em 26 de novembro do ano passado por uma das naves SpaceX e que vai auxiliar o Brasil na pesquisa sobre bolhas na camada ionosférica. Como nós informamos no bloco anterior, na entrevista com o pesquisador James Spahn, o satélite teve seus componentes custeados pela NASA, mas a construção no Brasil, feita pelo ITA, foi financiada pela FAPESP ao custo de 4,7 milhões de reais. E o equipamento está quase pronto para ser utilizado pela pesquisa brasileira. Para mostrar isso, nós somos ao INPE, no Centro de Rastreamento e Controle, que recebe e controla todos os satélites brasileiros. Então, doutor Maurício, a última vez que a gente esteve aqui, só tinha aquela foto que está aí um pouco acima do seu ombro, né?
com o lançamento do SCD-1 em 92, 93, se eu não estou enganado. E agora tem uma foto nova. Que foto é essa? Sim, então, a foto que nós temos ali, vou levá-lo até lá, é a foto do lançamento do satélite Amazônia 1, que ocorreu em 28 de fevereiro de 2021. Essa é a equipe toda que trabalhou na operação do satélite, uma operação, um sucesso, o lançamento, e hoje o satélite vem coletando imagens do país todo, com uma resolução impressionante, fazendo um trabalho para a sociedade de grande valor. O senhor lembra quem são as pessoas aí nessa foto? O senhor consegue citar o nome delas? Sim. Bom, começando por mim, eu estou aqui no centro, aqui está o Adenilson, que é o responsável pelo projeto do satélite em si. Alguns nomes, por exemplo, o Roberto Gauss, que é responsável pelo Fly Dynamic, pelo controle de toda a dinâmica de órbita do satélite. O Francisco também é responsável pela dinâmica de voo do satélite. Uma mulher aqui, a Andréia, vamos achar a Andréia aqui. A Andréia, que é responsável pela engenharia do satélite, o controle do satélite, o entendimento do satélite como um todo. Então, esses são os principais atores, vamos dizer assim, que trabalharam exaustivamente aí nos últimos 6 anos para chegar ao final com o lançamento do satélite e com todo o sucesso que foi atingido. E esse é o momento em que foi lançado lá da Índia? Esse é o momento que nós, na verdade, depois do lançamento e que nós coletamos os primeiros dados do satélite, vimos que estava tudo ok, foi o momento que nós celebramos, então, vamos dizer, o sucesso do lançamento. E atrás daquela porta ali, o que tem? Sim, vamos entrar aqui, por favor. Então, nós estamos aqui no centro de controle de satélite. Aqui nós temos cada uma dessas consoles responsável pelo controle de um satélite, por exemplo. Nós temos o SCD-1, bem aqui à esquerda, o SCD-2 aqui no meio. Do lado direito nós temos o Cibers 4 e o outro lado 4A. E aqui agora, coincidentemente, onde você chegou, está tendo justamente o rastreio do satélite Sport, que foi lançado justamente agora, dia 28 de dezembro de 2022. Então agora nós estamos realmente chegando dados do satélite Sport, que está sendo rastreado pelo centro de controle. Aqui cabe um esclarecimento. Em todos os sites de notícia, e inclusive na Agência Espacial Brasileira, a informação oficial é de que o Sport foi lançado no dia 26 de novembro. Para o INPE e os operadores do Centro de Controle e Rastreio, porém, vale a data do lançamento efetivo, ou seja, quando o satélite foi colocado em órbita pela Estação Espacial Internacional, a ISS. Então já foram feitas várias passagens em volta da Terra e aqui agora está acontecendo uma em tempo real, nesse exato momento. O Sport está justamente entrando aqui, bem aqui na América do Sul, aqui, na Argentina, próximo aqui, entrando na visibilidade, na circunferência vermelha, mostra a visibilidade da antena e ele começa então a receber dados do satélite. Veja que o satélite está aproximadamente a 28 mil km por hora e nós estamos conversando aqui, você vai ver que vai haver um deslocamento desse satélite durante a nossa conversa aqui, em tempo real. E então, quer dizer, nesse momento, sobre a América do Sul, ali perto da gente, a gente tem o Cibers 4A, o Sport, o SCD-1. Isso. Nós temos o SCD-1, né, ali próximo à América Central. Nós temos o Amazônia aqui no Pacífico. Nós temos o SCD-2 aqui na África do Sul. Nós temos o Cibers 4 aqui, bem no Pacífico também. E o Cibers 4A bem atrás dele ali também. Então nós temos esse conjunto de satélites aí, que hoje estão sendo gerenciados justamente pelo Centro de Controle de Satélites. É comum acontecer esse encontro simultâneo de vários sobre o Brasil?
Perfeito. Na verdade, nós temos, vamos dizer, 3 tipos de movimento em volta da Terra. O SCT1 e o SCD2 são órbitas equatoriais na linha do Equador. Então, acontece sim, de algum momento, eles passarem próximos, sobre o ponto de vista da linha do Equador, próximos aqui ao Brasil, e aí a gente decide qual rastrear. Os CIBERS 4A e o Amazônia são satélites de sensoriamento remoto. Eles já têm uma órbita polar. Então, do mesmo jeito como eles têm uma órbita polar, pode acontecer de haver, vamos dizer assim, simultaneidade da passagem deles pelo Brasil. Aí nós também precisamos decidir qual rastrear. Por exemplo, se você olhar agora, coincidentemente no mapa, os CIBERS 4 e o 4A estão muito próximos. Quando eles passarem no Brasil, eles vão estar muito próximos um do outro, porque estão muito próximos lá no voo deles, numa velocidade de 28.000 km/h. Agora, o satélite Sport tem outro movimento. O satélite Sport ele foi lançado pela Estação Internacional, então ele tem um movimento que justamente ele pega a Terra, vamos dizer assim, na diagonal da Terra. Ele tem um movimento cortando a Terra pela diagonal. Então, uma inclinação de 50 graus, se a gente pensar a linha do Equador, que é 0 grau, então você tem 50 graus ali, você vê que ele corta a Terra no sentido diagonal da Terra. Então, é outro movimento. Agora, por que vocês têm que decidir qual dos dois vocês vão monitorar no caso do CIBERS e do SCD? Não há possibilidade de monitorar os dois ao mesmo tempo? Sim, existe a possibilidade. Nós temos, por exemplo, em Cuiabá, nós temos 3 antenas. Mas, às vezes, acontece de realmente uma antena em particular, por exemplo, nós temos uma antena lá que é particular do CIBERS 4A. Aí você precisa, às vezes, você atribui, na verdade, o rastreio para uma das antenas e você distribui a carga, vamos dizer, de rastreamento entre as antenas. Mas, às vezes, acontece, por exemplo, uma antena está em manutenção. Aí você precisa definir prioridades no caso de rastreio. Aqui em Cuiabá, a primeira antena ela foi instalada em 1973, né? Foi o primeiro sistema fora dos Estados Unidos para receber dados do que seria a série de satélites Landsat, né? Que até hoje nós também recebemos aqui dados do Landsat 8 e recentemente estamos passando por um processo de checagem, né, para receber também o Landsat 9. Então, a primeira antena foi instalada em 1973, aí, nesse caso, só para recepção de dados de imagem, né? Então, nós temos imagens do território brasileiro desde essa época, né, histórica, e fica aqui a 7 quilômetros do centro da cidade, né, numa área que, nessa época, era totalmente desabitada, né, e numa área de 32 hectares. E aí, nessa área, nós temos 9 conjuntos de antenas, né? Quando eu digo antenas, são antenas com refletor parabólico, né? Refletor de 11 metros de diâmetro, tem antenas com 5 metros, antena de 3 metros, tem antenas com 1,8 metros, né? E dedicadas, algumas ao controle, outras à recepção na banda X, agora as antenas do Sport, né, nessa faixa de frequência de UHF e VHF. Então, o núcleo principal de antenas do INPE fica aqui em Cuiabá, mas não somente aqui em Cuiabá. Nós temos antenas em Cachoeira Paulista, aí em São Paulo, e temos também uma estação terrena somente de controle em Alcântara, no Maranhão. Por que tem essa necessidade dessa separação da antena em Cuiabá e vocês aqui? Vocês não mandam comandos diretos para o satélite? É sempre a antena que manda? Sempre a antena. Na verdade, assim, aqui é o centro de controle, São José dos Campos pertence, claro, ao headquarters do INPE. Mas a estação de Cuiabá e Alcântara, elas estão geograficamente posicionadas num excelente lugar. Cuiabá fica no centro geodésico da América do Sul. E o fato de estar no centro geodésico da América do Sul permite que a área de visibilidade aí das antenas, né, cubra todo o território brasileiro, né, e mais
alguns países da América do Sul, porque esse raio de visibilidade das antenas é cerca de 3.000 quilômetros, né? Então, Cuiabá tem essa situação geográfica privilegiada, né? Se a estação fosse no sul ou no norte do país, teríamos que ter mais antenas disponíveis, né? A conexão daqui para Cuiabá ao Alcântara é simplesmente uma rede de comunicação TCP/IP, uma rede tranquila aí que você tem conexão, não faz diferença estar aqui ou estar lá. É rápido, em milésimos de segundos você chega o dado lá e de lá o telecomando é irradiado para o satélite. Então é mais estratégico estar em Cuiabá e Alcântara. Aqui vocês recebem os dados e fazem os cálculos relacionados ao movimento do satélite. Lá eles só replicam esse comando. Isso, lá eles recebem os dados do satélite e mandam para nós. Aqui nós calculamos, verificamos o que tem que ser feito com o satélite, coloca o telecomando que tem que ser mandado num software, o software via TCP/IP, conexão de rede, manda esse comando para Cuiabá, para a antena, e a antena irradia para o satélite. Mas Cuiabá e as estações só passiva, só recebem os dados. A última vez que a gente esteve aqui, o centro recebia sinal dos SCD, dos Cibers e de algum satélite internacional que é monitorado. Como é que foi a adaptação para para incluir mais 2 satélites agora? Vocês tiveram que mudar alguma coisa, incluir pessoas? O que nós fazemos aqui, o centro ele tem uma equipe que realmente é pré-estabelecida, mas para cada missão que é colocada no espaço, você precisa de contratar operadores, que são responsáveis pelo controle do satélite, bem como engenheiros de satélite também. Porque você tem um engenheiro especializado para cada satélite que você coloca no espaço. Então nós tivemos que realmente contratar pessoas para nos atender, recursos humanos para atender essa nova missão. Em Cuiabá, a realidade é um pouco diferente. Certamente que aumentou um pouco, né, a carga de trabalho e nós estamos num cenário no Brasil ainda que não temos condições de contratar pessoal novo, etc., né? Então, tem sido um desafio aqui para o pessoal da operação. Nós operamos com pouco pessoal para a nossa demanda. Atualmente, a Secor dispõe de 32 servidores, né? Sendo que desses 32 servidores, 4 são tecnologistas, e aí tem o restante pessoal técnico, né? Dedicado à manutenção das antenas, preventiva, corretiva e etc. A maioria do pessoal é dedicado à operação, porque o satélite, a operação do satélite funciona 24 horas, né? Então, nós temos turnos aqui de manhã, tarde e à noite. E qual que é a maior dificuldade do trabalho? É fazer cálculo das correções de órbita? Por que o satélite eventualmente sai da órbita? Há alguma interferência no espaço que faça isso acontecer? Sim, vamos dizer assim, aqui nós temos, a primeira dificuldade realmente é localizar o satélite no espaço, encontrar onde ele está, porque ele está aí a 28.000 km/h, em volta da Terra, então 1 segundo é muito representativo para a gente posicionar a antena. Agora, a dificuldade está nas manobras. Às vezes, e por que nós precisamos fazer manobra? Nós precisamos fazer manobras do satélite por 2 motivos. Primeiro, porque a Terra puxa ele em sentido, né, em direção à Terra, pela lei da gravidade. Então, às vezes, a gente precisa ligar os motores propulsores e colocá-lo na órbita correta. Isso, então, requer realmente um cálculo matemático substancial, porque, evidentemente, são as equações matemáticas que regem esse movimento não são triviais. E tem também um fator interessante que nós estamos tendo nos últimos anos, vamos dizer assim, que são as tempestades magnéticas com efeito do Sol. Então, as tempestades solares, quer dizer, essas também tiram o satélite da posição correta e a gente precisa colocá-lo na posição correta. Então, toda manobra que se faz no satélite para colocá-lo na posição correta requer um cálculo matemático significativo. Aí alguém poderia perguntar, mas por que ele precisa estar numa órbita correta?
A resposta é simples, na verdade, é como você também tirando uma foto de alguém ou filmando alguém. O satélite tem que estar posicionado numa órbita correta para explorar o máximo possível os recursos que ele tem de fazer imageamento, de tirar fotografias, imagens, etc. E tal. Então, se ele sai daquele eixo, a imagem já não tem tanta resolução como deveria ter. Como é que o satélite está demonstrando o funcionamento dele? Está funcionando bem, nós estamos na fase de comissionamento e nós estamos hoje fazendo aquisição de atitude. Ou seja, ele vai posicionar voltado para a Terra, para em seguida a gente poder fazer o comissionamento do payload e começar a receber as informações que precisamos. Vou pedir para o senhor fazer um glossário para o nosso telespectador, que é bastante leigo. Primeiro, o que é comissionamento? O comissionamento é uma fase no qual a gente testa todos os equipamentos. Liga, desliga, vê se está funcionando, se está recebendo os dados, se está emitindo os dados. Essa fase importante para você dar continuidade depois. Seria o tal da calibração do satélite, mais ou menos isso? Poderia ser, a grosso modo, comparado. E o senhor falou de payload. O que é payload? O payload é a carga útil, é onde a missão, é onde vai gerar os dados importantes dessa missão. Então são elementos, são equipamentos que vão gerar dados obtidos da ionosfera e esses dados vão ser armazenados e enviados para análise dos cientistas. Para um leigo, o satélite teria um controle de altitude. Por que o senhor fala que é controle de atitude? Esse satélite ele não tem controle de órbita. Ele é lançado numa órbita e ele permanece nela até o decomissionamento, que seria o final da missão. A atitude é manter o satélite na posição correta, ou seja, ele deve ficar numa posição de voo, como se fosse, por exemplo, um avião voando no sentido de voo. Então você posiciona ele voltado para a Terra e é a posição de trabalho dele. Tem a ver com o lado do satélite que está voltado para cá, para as antenas, para mandar os dados, é isso? Seria quase que isso. Bacana. E para quem é pesquisador, cientista dessa área, que está aí ansioso para poder ter acesso aos dados, em quanto tempo deve estar liberado? Qual é o período que vocês estimam para essa fase de calibração terminar? Então, essa calibração, dependendo se não houver problemas, a gente conseguir fazê-la de forma nominal, ela estava prevista por uns 40 dias. Mas estimamos que pode gerar em torno aí de 60 dias ou mais, dependendo das respostas do satélite. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. E na sequência nós trazemos informações sobre um novo nanosatélite brasileiro, o NanoMirax. Terceiro bloco, e a gente fala agora sobre o satélite NanoMirax, que deverá ser o primeiro para a pesquisa astronômica do Brasil. João, conta pra gente, que projeto é esse aí que vocês estão trabalhando aqui no CEA? Então, esse projeto ele chama-se NanoMirax, né? Então ele se refere a uma missão maior em satélite, denominada MIRAX, que significa monitor e imageador de raio-x. E esse aqui é uma espécie de versão miniaturizada, né, que cabe num CubeSat, que é essa estrutura aqui, que vocês estão vendo, né, que é padronizada. Então, hoje em dia, existe um grande número de missões desse tipo que estão sendo lançadas ao espaço e a gente resolveu, então, porque a missão Mirax tem uma série de obstáculos aí para ser desenvolvida e colocada no espaço, mas, enquanto isso, a gente está desenvolvendo uma versão miniaturizada que tem objetivo de detectar e localizar na esfera celeste explosões cósmicas, né? Ou seja, grandes eventos emissores de raios-x energéticos e raios gama, com 4 detetores de raio-x
que estão localizados aqui nessa pequeno conjunto de placas, né, de circuito impresso. Tá? Então, os detetores estão dentro dessa estrutura de Teflon, tá, que é um material muito apropriado para uso no espaço, e atrás dessa pequena lâmina aqui de fibra de carbono, que é transparente para raio-x, tá? E com esses 4 detetores e uma estrutura que envolve eles, que é de chumbo, estanho e cobre, que é uma estrutura de blindagem, tá? Eu bolei um algoritmo que é capaz de detectar a direção de incidência dos raios-x quando ocorrem essas explosões cósmicas, baseados nas sombras, entre aspas, né, sombras de raio-x, digamos assim, que essas paredes da blindagem bloqueiam, né, e, portanto, deixam de iluminar os detetores. Tá? Então, essa estrutura aqui, ela vai ser, então, montada dentro do CubeSat, tá? E nós estamos fazendo isso em parceria com uma empresa aqui de São José dos Campos, chamada Kron, tá? Kron Sistemas e Tecnologia. E a empresa está fazendo, na verdade já fez, né? A gente está agora na fase de montar o modelo de voo e lançar talvez no final desse ano, no começo do ano que vem, 2024. Tá? Isso aqui é um modelo de engenharia que já foi desenvolvido, testado, inclusive no nosso laboratório de integração e testes. Tá? E o experimento LEC-X, que é localizador de explosões cósmicas de raio-x, ele vai ocupar esse cubo de cima, tá? Que é um cubo de 10 centímetros de aresta, que, como eu disse, é padronizado, numa estrutura chamada CubeSat em inglês, né? Satélite cúbico. Tá? E esse CubeSat ele é chamado de 2U, porque tem 2 unidades de CubeSat. Tá? A de cima vai então o nosso experimento LEC-X, que tem 3 placas, essa na qual são montados os 4 detetores, mais 2 placas de eletrônica. Tá? E aqui embaixo é o módulo de serviço, que é desenvolvido por essa empresa. A estrutura também é desenvolvida pela empresa. Nesse módulo de serviço vão 4 módulos, né? 4 submódulos. Tá? O módulo de determinação e controle de altitude, que vai permitir que a gente saiba a cada instante como que o satélite está direcionado no espaço. Tá? Quais são os eixos, né? X, Y, Z do satélite no espaço. E vai também estabilizar o satélite, não permitir que ele fique girando, né, aleatoriamente em torno de qualquer eixo, porque isso inviabilizaria a nossa missão científica. Tem um módulo de suprimento de energia, tá, que vai, então, receber a energia gerada pelos painéis solares, que serão montados em todas as faces aqui do satélite. Tá? E vai armazenar, vocês podem ver aqui baterias, tá? Então ele vai armazenar essa energia nas baterias para que elas sejam carregadas durante a fase escura da órbita, em que o Sol não está brilhando sobre o satélite, tá? E vai prover então energia para todos os subsistemas do satélite. E tem mais 2 outros módulos que nós estamos importando, tá? Da empresa ISIS holandesa, que é o computador de bordo do satélite, e o sistema de telecomunicações, que funciona em frequências de dezenas de megahertz. Né? Então, isso a gente desenvolveu todo o software para isso e vai permitir, então, que ele seja lançado. A gente ainda não contratou o lançamento, mas vamos fazer em breve. Tá? E permite, então, que o satélite seja lançado e funcione em órbita baixa, deve ser órbita da ordem de 700, 750 quilômetros, tá? Para uma duração aí a gente espera de 1 ano e meio de vida útil. Você falou sobre uma missão Mirax e que essa é a Nano Mirax. Essa missão Mirax também era de vocês aqui do SEA-1? Vocês também pretendiam fazer uma versão dessa maximizada? Sim, e ainda temos esse sonho, né? Quer dizer, o Mirax foi uma missão que surgiu nos anos da década do ano 2000, tá? Que é uma missão num satélite bem maior, né, da ordem de 100, 200 quilogramas, com uma grande câmara de raio-x imageadora, tá? E a ideia dessa missão seria, então, mapear partes do céu
medindo o fluxo e o espectro em energia de raio-x de um grande número de fontes de raio-x. Tá? Nós temos essa câmera basicamente, parcialmente desenvolvida. Nós temos um projeto de balão chamado Proto-Mirax, que a gente está com algumas dificuldades também de fazer o lançamento, mas ele também está em desenvolvimento. E a ideia é fazer uma versão qualificada para espaço dessa câmera de raio-x e lançar no espaço. Mas isso ainda depende de financiamento, de outras prioridades, etc. Mas essa câmera já foi feito um estudo de missão, né, desse tipo de missão, com estudo de que plataforma de satélite ela poderia ser colocada, etc. E a gente ainda tem esse objetivo de lançar um satélite de raio-x competitivo a nível internacional e, com isso, colocar o Brasil, né, fazer uma primeira missão astronômica brasileira em satélite. A gente já mostrou no programa o balão, né, que demonstraria aí em larga escala esse sensor que vocês estão trabalhando aí, o sensor, né? A câmera que vocês estão trabalhando miniaturizada no satélite. E aí você está falando para a gente que tanto o Mirax quanto o balão ainda estão sofrendo aí com a dificuldade. Existe alguma perspectiva próxima para o balão? Como é que está o desenvolvimento do balão? Bom, nós temos vários problemas aqui. O pessoal do lançamento de balões, houve uma reestruturação no INPE, né? Esse pessoal está tentando ainda se localizar na nova reestruturação e eles estão também já com idade para se aposentar, né? Que é um problema muito sério aqui no INPE, né? Então, talvez alguns deles já se aposentem esse ano. Então, nós temos um problema de reposição de pessoal, tá? Outro problema é que houve uma tempestade uns 3 anos atrás que destruiu praticamente o centro, o hangar principal do Centro de Lançamento de Balões em Cachoeira Paulista. A gente ainda está tentando recuperar esse centro, tá? E houve uma empresa parceira também, num projeto que eu tinha com a FINEP, que não terminou todo o sistema de controle de atitude da gôndola, né, de balão. Então, isso tudo atrasou o projeto e nós estamos tentando meios aí de reerguer toda essa infraestrutura, né? E da nossa parte também tem algum trabalho para terminar a câmara e poder lançar os balões. Nós temos já 2 balões para fazer esse lançamento, mas existe esse problema tanto de pessoas quanto de recursos financeiros. Tá? E o satélite é uma questão de priorização, né, da cadência de satélites do Programa Espacial Brasileiro, que sofre muito com mudanças de governo, de ministros e presidentes da agência, etc. A gente está sempre reconfigurando o sistema. E, enfim, todos os países missões científicas são difíceis, né, porque elas não têm aquele apelo mais comercial, como missões de meteorologia ou de sensoramento remoto e tal, mas a gente não perde a esperança, né? E temos a esperança ainda de fazer um satélite astronômico aqui no nosso país. Pode-se dizer que esse Nanomirax é um demonstrador de conceito prático do que vocês querem fazer com o Mirax? Perfeitamente. Tá? Quer dizer, uma coisa que eu acabei não falando é que, além desse objetivo científico, um objetivo tecnológico dessa missão é testar muitas coisas que a gente pretende usar numa missão maior, né, no Mirax, no espaço pela primeira vez. Então, esses detetores aqui, infelizmente não dá para ver, são 4 pequenos detetores de 1 centímetro por 1 centímetro, né, e 2 milímetros de espessura. Na verdade, a missão Mirax seria um grande número, né, na verdade, um arranjo 13 por 13, portanto, 169 detetores, que estariam no plano de detetores do Mirax. Então, a gente vai testar isso no espaço, a gente vai ver como ele funciona, qual é o ruído de fundo que ele mede, né? E também vários outros subsistemas aqui pequenos, mas que a gente já vai ganhar a herança, né, tecnológica para a missão Mirax. E por que a importância de fazer essas detecções de raio-x no espaço? Vocês estão pretendendo criar um satélite que faça medição de onda gravitacional? Não de onda gravitacional em si, né? Mas hoje, como as ondas gravitacionais estão sendo observadas desde 2015, é muito importante que se localize as fontes no espaço de onde vêm essas ondas, tá? Porque os grandes telescópios de ondas gravitacionais, observatórios, eles têm muito pouca capacidade de localização da fonte. Ele mede a fonte, consegue
inclusive descobrir se são buracos negros, se são estrelas de nêutron, quais são as massas, etc., mas ele não tem poder de localização na esfera celeste de onde que veio o evento. Então, há uma complementaridade muito grande. Com isso aqui, a gente espera, se der um pouco de sorte, é claro, mas quando os observatórios LIGO e Virgo estiverem detectando ondas gravitacionais, né, e a gente estiver no espaço ao mesmo tempo, que ao observar um evento, por exemplo, de fusão de estrelas de nêutrons, a gente consiga detectar o evento em raios gama, os observatórios de ondas gravitacionais detectam as ondas gravitacionais e a gente posiciona, porque com esse algoritmo que eu falei, a gente posiciona dentro de uma precisão de alguns graus de onde veio o evento, né, de onde vieram os raios gama. Então, com isso, a gente complementa e faz um estudo multimensageiro de um evento astrofísico. Isso é a grande linha de astrofísica atualmente, de grande importância, né? Astrofísica multimensageira. Quando começou esse projeto do Nano-Mirax, e qual que é o estágio que vocês estão hoje? Você falou em modelo de engenharia e para modelo de voo. O que está faltando para vocês terem esse modelo de voo apto para fazer lançamento? Nós estamos no estágio quase final, né? Nós já conseguimos recursos da Agência Espacial, nós estamos atualmente montando o modelo de voo, tá? E com isso a gente vai fazer a integração e os testes finais e no final desse ano a gente espera ter tudo pronto para lançamento, tá? Então a gente está agora vendo quais são as opções de lançamento, que existem diversas opções de lançamento de CubeSats hoje, né? Porque eles são levados, digamos assim, de carona, né, para lançamentos de satélites maiores. Então, com isso, a gente até o meio de 2024, a gente espera lançar o Nano-Mirax. E a gente tem outros projetos de Nano-Mirax também aparecendo, um em conjunto com a Univap, aqui de São José dos Campos, em que a gente espera ir melhorando os subsistemas. Por exemplo, a gente quer melhorar o subsistema de controle de altitude para ter um que realmente consiga se mover e apontar para onde a gente quiser, né? Ou talvez colocar mais detetores aqui no Nano-Mirax 2 ou 3. Então, a gente está aí numa sucessão de pequenas missões em CubeSats. Você falou em duração de 1 ano e meio desse satélite, e agora falando de mais satélites. Vocês pretendem ter uma constelação, vão ficar lançando um novo a cada período em que o anterior tiver vencido aí a sua, vamos dizer assim, a sua validade, seu tempo de operação? Isso é muito importante. Acontece que os CubeSats, a ideia do CubeSat é ser simples e barato, né? Ser uma coisa que possa ser desenvolvida rapidamente. Então, ele usa componentes de prateleira, ele não usa componentes qualificados para espaço, tá? Então, isso limita a duração da missão. Muitas vezes você não consegue passar muito de 1 ano porque os componentes falham, né? Afinal, o ambiente espacial é extremamente rigoroso, muita radiação, variação de temperatura brusca, né? Então, a gente não sabe a priori quanto tempo cada missão vai durar. Mas, se a gente conseguir mais recursos e mais cadência nessa de lançamentos, a gente poderia ter missões simultâneas, o que seria o ideal. Porque esse campo de visada que a gente vai ter aqui é mais ou menos 7% do céu, tá? Então, se você tiver outros satélites, você vai cobrindo regiões e somando, né, regiões do céu que você está observando, e aumentando a possibilidade de detectar um evento, porque ele ocorre aleatoriamente na esfera celeste, você não sabe aonde vai aparecer. Mas é mais provável que tenha missões sucessivas do que concomitantes, porque, como eu falei, a duração deles não tende a ser muito grande, embora vários CubeSats tenham aí durado 1 ano e meio, 2 anos. Você falou em satélite, CubeSat, um satélite barato. Qual foi o custo aí para desenvolvimento? Modelo de engenharia, modelo elétrico e agora esse modelo de voo que vocês estão finalizando. Quanto custou esse projeto para que vocês pudessem finalmente poder concluir aí o Nano-Mirax? Fora a parte do INPE, que envolve aqui, né, salários de servidores do INPE, algumas coisas do INPE, ele envolveu um custo aproximado de, ainda sem levar em conta o lançamento, que pode custar ainda entre 500 e 600 mil reais, está baixando muito o valor desses lançamentos, que eles estão se tornando mais populares, a gente está mais ou menos tendo um custo total de R$1,5 milhão de reais, tá? Que em termos de projeto de satélite é extremamente baixo, né? E isso está sendo custeado um pouco a grande parte pela Agência Espacial Brasileira, né, num projeto com eles, e um pouco aqui pelo INPE.
Nesse projeto aqui estão envolvidos quantos profissionais do INPE, quantos alunos, mestrandos, doutorandos, participando aí desse desenvolvimento, dessa criação? Por enquanto, nós tivemos um aluno de doutorado, que já terminou o doutorado, porque ele já estava fazendo o doutorado em assuntos correlatos. Agora tem um aluno de mestrado envolvido. Nós temos 2 pesquisadores, 2 engenheiros, um técnico, né? E temos 2 engenheiros eletrônicos contratados, terceirizados, né? Via contratos de pessoa jurídica, e o pessoal das empresas, que tem aí uns 5, 6 profissionais, né? Mas aí já contando como os contratados das empresas, principalmente da empresa Cron, né? Que é uma espécie de integradora parceira desse projeto. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Todo o conteúdo já produzido pelo BCC está disponível também em nossa página no YouTube, além da própria página da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações devem ser encaminhadas ao nosso e-mail, sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!